Olá, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Começa o Jornalismo em Pauta aqui no Grupo Séries de Comunicação, em rede pela Séries AM 1440 e também pela Positiva FM 90.9 e, é claro, na rede social do YouTube do Grupo Séries. Vamos trazer aqui os destaques, os fatos da semana no Brasil e no mundo, na nossa região, também pautas locais aqui no Jornalismo em Pauta, sempre com a presença da Stara Evolução Constante. Sou Felipe Keller, aqui comigo está a Daiane Gissen, Antônio Sadi Ribas, Thalita Trenepol e chegando aqui próximo também pra gente, o Odair Leff, presente aqui no Jornalismo em Pauta desta manhã. A gente começa sempre com a pauta mais com assunto internacional, que chamou bastante atenção essa semana. O Parlamento Europeu, ele para compor na União Europeia, cada país que compõe a União Europeia tem os seus parlamentos, e os países que compõem a União Europeia fazem eleições em cada país para compor também o Parlamento Europeu. E nessa eleição em específico, houve o que chamou a atenção é que partidos vinculados a centro ou mais ao extremo, vinculado à direita, venceram na Alemanha e também na França. Tanto que na França foi convocado por parte do presidente francês, Macron. Ele antecipou as eleições parlamentares do país, né, preocupado com relação a toda essa situação. Bem, Daiane, nos traga um resumo do que aconteceu em números com relação a isso, e a gente leva aqui fazendo uma análise com relação ao que aconteceu na Europa. Exatamente, Felipe. A direita, então, foi a grande vitoriosa nas eleições para o Parlamento Europeu. E as projeções, então, já indicavam, né, que a direita poderia vencer essas eleições. Na outra semana, o próprio presidente francês, o Macron, havia feito uma fala, né, dizendo que os franceses iriam votar com sabedoria, né, já provavelmente antecipando toda essa questão. E atualmente, então, a composição dos deputados de direita e centro-direita são de 395 em um total de 720, o que dá um domínio para a direita de 54,9%. Pela Comissão Eleitoral, o Partido Popular Europeu manteve a maior bancada no Legislativo da União Europeia, conquistando 8 cadeiras e ficando com 184 deputados, então, como o resultado dessa eleição. O maior, no momento, com 25,6%, no grupo está o Partido Popular Europeu, que tem o maior número de cadeiras, com 184. Muito bem, destacando que na França e por exemplo, na Alemanha, os partidos ou os primeiros ministros, no caso o presidente Macron e o primeiro-ministro alemão, eles são vinculados a partidos de centro ou centro-esquerda, né? E isso chamou bastante atenção. Um dos fatores Sadi, pela direita ter crescido muito nessa eleição parlamentar na Europa, está vinculado à insatisfação da quantidade de imigrantes vindos da África e também de países que têm situações de guerra no Oriente Médio, por exemplo. Então me parece que essa postura um pouco mais nacionalista e não tão aberta ao mundo, me parece que é o comportamento do eleitor europeu hoje, fechar um pouco mais as portas. Some-se a isso, Felipe, o fato dessa guerra comercial na agricultura que estamos vivendo na Europa, né? Bom dia para todo mundo, bom dia para os nossos ouvintes aqui do Grupo Séries, porque não é de agora, Felipe, que essa questão envolvendo os agricultores europeus, né, está vindo à tona. Mas esse fato de a direita ter crescido bastante na Europa, né, era uma tendência que vinha se verificando. E foi algo assim para o centro-esquerda, que são a maioria, o atual presidente da França é com certeza
o principal defensor, ele pleiteava uma liderança na Europa, né, e não conseguiu, tanto é que dissolveu o parlamento, né, francês, e que conclamou eleições. Ele na verdade dobrou a aposta, Felipe, porque se ele perder de novo, né, se os seus deputados não forem maioria, aí ele vai ter que se acomodar com uma situação muito complicada para a governança dele. Para te ter uma ideia, o Olaf Scholz, né, que é o primeiro-ministro alemão, ele ficou em terceiro que é de esquerda. Que é de esquerda, ele ficou em terceiro lugar na votação na Alemanha. O Donald Trump também andou falando alguma coisa depois dessa eleição. O Bolsonaro aqui comemorou também no Brasil essa situação, essa ascensão da direita. Mas o fato maior está na França, porque a França vai ter agora uma Olimpíada no mês que vem, e o presidente Macron convocando essa eleição para o parlamento francês, ele aposta tudo, né? E não vai ter tempo de fazer campanha, os seus candidatos haverão de ter dificuldades, porque França está em polvorosa, né, por conta desta Olimpíada que vai ocorrer lá. É outro fator também, Felipe. Eu não sei qual que é a data da eleição lá agora. Eu também confesso para ti que eu lembro. Que eu não sei. Então é 30 de junho, primeiro turno, e 7 de julho, o segundo turno. É antes das Olimpíadas. Isso, antes das Olimpíadas. Eu sabia que tinha alguma coisa a ver, eu não queria arriscar ali, mas o fato da Olimpíada estar ali nesse meio tempo, as Olimpíadas também é outro fator de desagrado do francês. Normalmente as autoridades são vaiadas no estádio, né? Mas é por complicado isso. Por quê? Porque o Macron, Felipe, ele tem se envolvido mais. Na verdade, ele é um Lula na Europa, né? Ele tenta fazer uma política externa, ele tenta ser um líder naquele bloco europeu ali, mas não consegue. Ele não tem tanta força assim. Só que ele superestimou o poderio dele e agora está pagando um preço, e agora dobrou a aposta, né? Com a dissolução do parlamento que ele tomou, ele dobra a aposta e tudo pode acontecer. Ou ele ganha tudo ou ele perde tudo. Mas são muitos fatores, Felipe, e esse episódio na Europa mexe com a geografia da política entre direita e esquerda, e a gente vai acompanhar e ver o que vai ocorrer, mas os de direita do mundo estão vibrando com essa situação. E cito o Donald Trump nos Estados Unidos e o presidente Bolsonaro aqui no Brasil. Isso mesmo. Então houve essa situação que aconteceu na Europa, né? A direita venceu então a eleição para o Parlamento Europeu. Na Europa, a esquerda está na França, Alemanha, eu diria aqui em Portugal também. E centro-direita, a direita tem a maior referência na Itália, com a ministra Giorgia. Eu pedi para a Adriane pesquisar, porque eu não me lembro se era Giorgia ou Giorgia. Giorgia Meloni. Isso mesmo. E Felipe, outra coisa, por característica, tanto o Olaf Scholz, que é o primeiro-ministro alemão, como o presidente da França, elogiaram o presidente Lula e deram todo o aval para o presidente Lula quando ele assumiu, e deram moral para o presidente, e os dois se deram mal. Veja que no mundo a gente tem algumas situações, mesmo não estando lá, não vivenciando, mas pelas informações e pelo que acontece, pelas manifestações, e nesse aspecto, bem ou mal, a imprensa ela traz o direcionamento dessa situação, porque esses elogios dados pelo primeiro-ministro alemão e pelo presidente francês com o presidente Lula demonstra justamente que eles estavam equivocados, e que aqui no Brasil toda essa versão que há, né, principalmente do governo Lula na sua gestão, e agora muito recentemente com todos esses episódios, ela mais ou menos vai em consonância com o que o mundo está pensando. Thalita Odaírio nunca fui à Europa, mas a França não é um país que está no meu top 5 para conhecer, não sei.
A Nem Thalita, no acho top 5, Felipe. Dia dos Namorados que ocorreu na quarta-feira. Boa tarde, bom dia. Cidade Felipe, Luz, bom dia, Thalita. não sei. A Torre Romântico, Eiffel Torre tem, Eiffel. tem o seu encantamento, Roma, né? prefiro Roma, Londres, Também. A Grécia, né, também. A Grécia. Mas enfim, eu acho que claro, a Europa é um local que muitas pessoas querem conhecer, mas a divisão política lá existe como aqui também, né? Outra coisa também, bom dia Felipe, a todos os ouvintes, aos colegas aqui do Jornalismo em Pauta. Outra coisa para se comentar também sobre a França é que nessa semana também aconteceu mais um incêndio, né, no Palácio de Versalhes. Foi mais um incêndio que acabou sendo controlado, não gerou muito prejuízo, mas foi algo que aconteceu essa semana e que também foi destaque em relação à França, né? O Palácio de Versalhes que é para ser o local onde vai se ter as competições equestres, né? Não tenho certeza. A gente trouxe no Café com Notícias, inclusive na quarta-feira, Daiane, enquanto nós trazíamos as informações, porque realmente foi mais uma situação, já tinha-se uma informação de que teria acontecido outros incêndios, mas o que chama atenção é o incêndio também de Notre Dame, né? Que isso foi em Exato. 2019. Isso aí. E que foi um grande incêndio que faltou por falta de prevenção, né? E realmente, nos Jogos Olímpicos que começam agora em julho, né, é para receber os esportes equestres. Então é o local onde foi atingido pelo fogo, mas que também foi controlado, né? Também é uma situação que acabou, queira ou não, o Palácio de Versalhes é um ponto turístico extremamente famoso da França, né? E as pessoas que vão para assistir o jogo, tenho certeza que não vão só para olhar, né? Vão também para fazer o turismo, porque queira ou não, Felipe, por mais que tu discorde, a França é o destino mais romântico do mundo, né? Pode, mas... Muitas pessoas sonham em noivar, em casar Por sob isso que a Torre Eiffel, exatamente. né? Já que essa semana tivemos o Dia dos Namorados, Sim, né? claro. É o sonho Dia de do amor. muitas mulheres ser pedida em casamento na Torre Eiffel. E principalmente repetir aquela... Eu levaria pra Suíça, aquela- nas neves. No gelo, Olha, Mas claro. tu pode ter Suíça. neve na França também, Felipe. Mas é a que... Itália também, né? Mas a... Tu fazer aquela da massa, né? Porque é uma... A massa também é bem característica de você pegar um fiozinho da massa e você ir terminando até chegar na boca. Isso aí é O típico clássico, francês. né? A dama e o Claro, vagabundo. exato. Então, assim, Felipe, não discorde dos fatos. Entre fatos, não há argumentos. Ou assistir um jogo do campeonato inglês, né? O Daír pedir em casamento assistindo a Premier League. Mas isso é sonho masculino, não feminino, né? Mas Não, é faz muito um legal. pedido lá na Liga e outro lá na Talvez Torre a Jessie Eiffel, discordaria. Né? E aí, Talvez a Jessie discordaria. Aí pode ser, Thalita. Aí que está. Então acabam sendo circunstâncias, né? Na Europa, número 1 em passeio, a Itália, né? Para conhecer, sou fã da Itália. Sim. O Canal de Veneza na Itália é com certeza um dos pontos turísticos mais visitados na Europa, né? Andar de barco naquelas vielas lá é realmente, para quem é do ramo, Ali seria legal pedir em casamento. É que a Itália ela tem um contexto histórico, tem Coliseu de Roma, tem, entre outras atrações, né? Então, Papa, visitação aí vai mais aos católicos, né? Então, a Itália, no seu contexto histórico, tem muita visitação. Mas o mundo inteiro, o Brasil também tem muitos lugares bons de visitar. É verdade. Então, a gente falou um pouco de notícia internacional. Focamos hoje mais em acontecimentos que aconteceram na Europa. Mas viu, Felipe, só Oi. deixa eu citar ainda um fato internacional aqui, porque essa semana nós tivemos também uma possibilidade muito grande da guerra entre Hamas e Israel ser extinguida. Pelo menos é a grande proposta da ONU nesse sentido. E Israel acenou com a possibilidade e o Hamas também. Então nós temos aí, quem sabe, na semana que vem, uma possibilidade de desdobramento nesse sentido, podendo esse conflito ser cessado. Sinceramente, eu não consigo ver Israel negociar com o Hamas. Essa semana também Israel, numa ação muito forte, recuperou quatro reféns que estavam ainda em poder do Hamas, e esse fato, né,
conciliado a essa informação da negociação da ONU com o intermédio americano, né, poderá dar fim a esse conflito, que é um absurdo em todos os aspectos. Essa semana também há uma condenação, foi publicada uma condenação da ONU, tanto para Israel como para o Hamas, que os dois cometeram crime de guerra. Os dois, primeiro foi o Hamas, né, com aquela ação terrorista, né, e depois Israel não se conteve e acabou cometendo inúmeros atos de ação em revide, o que foi. Houve excessos, né? Eu não quero dizer que não dá para você, por exemplo, querer defender um e condenar o outro. Os dois erraram, os dois cometeram atos, mas o ponto principal disso, nesse conflito, especialmente, aí foi a ação no dia 7 de outubro do ano passado do grupo terrorista Hamas. É isso mesmo, que foi uma atrocidade, né? Que marcou aí a história, né? Outra coisa para se comentar também nessa semana, que gerou também um pouco de receio, é sobre a tensão que aumentou da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, né? Porque há uns dias já, há semanas, eles vêm travando uma, entre aspas, guerra de balões, né? Em que de um lado para o outro eles encaminham balões com fezes, com tocos de cigarro, com pendrives, falando sobre o líder do outro, e essa semana novamente voltou a acontecer, e a tensão que há entre as duas Coreias, que inclusive já não tem mais aquele acordo que teria sido assinado há uns anos atrás, ficou ainda maior, Felipe. Então é um contexto que também preocupa de uma possibilidade iminente aí de um conflito, inclusive gerar uma guerra, né? Porque as duas Coreias, uma é com um viés extremamente capitalista e a outra é um viés mais comunista socialista. Então as duas já tinham um acordo de pacificidade e esse acordo foi rompido agora, e essa semana mais uma vez houve envios de balões com fezes de uma Coreia para outra. Então realmente é outra notícia de destaque internacional que chamou a atenção pelo perigo iminente de um conflito ainda maior. Essa situação de guerra aí, quer fazer um comentário? Não, eu ia comentar, né, que a Coreia do Norte Você que é especialista em Coreia. Se Coreia do pronunciou dizendo que estaria encaminhando, então, essas fezes, lixos, cigarros, enfim, para a Coreia do Sul, em retaliação aos ativistas da Coreia do Sul que estavam encaminhando pendrives com músicas de K-pop, K-dramas, doramas, enfim, para outra Coreia que considera isso um lixo em questão de conteúdo, então retalhou enviando o lixo para a Coreia do Sul. E aí a Coreia do Sul, né, também já tem essa tensão mais tênue, voltou a usar as caixas de som que tem próximo à fronteira, falando mal, então, do líder norte-coreano Kim Jong-un. E por muitos anos, a Coreia tinha essa passividade e se falava muito sobre a unificação da Coreia novamente, em voltar a ser uma única nação. E atualmente, do jeito que está, né, não existe mais isso. E como é bom dia em coreano? Annyeonghaseyo. Então bom dia a todos que estão ouvindo e vendo bom dia. O Jornalismo em Pauta. Essa situação de guerra aí é complicada, né? Porque a Segunda Guerra começou quando a Alemanha invadiu a Polônia, e se a gente analisar, né, é só algum país europeu colaborar com a Ucrânia que já haverá um conflito muito maior na Europa se alguém enviar tropas. Por exemplo, se a Inglaterra enviar tropas para a Ucrânia, vai estar declarando guerra contra a Rússia. E aí é a terceira guerra, né? É o estopim. Então, a sensação que a gente está lá em 1937, 1938, qualquer coisa pode acontecer daqui a alguns anos, né? Felipe, eu não acredito que, por exemplo, uma guerra envolvendo essas duas potências aí capaz de... Potências não, talvez não seja o termo para ser usado, né? Coreia do Sul e Coreia do Norte. O que vai ocorrer, o que pode ocorrer, é uma situação de que a Coreia do Norte, ela aventa já há um bom tempo com mísseis nucleares. E até hoje não se sabe se a Coreia tem esses mísseis nucleares ou não tem. Então, o Kim Jong-un, ele blefa muito, ele usa
esse poder que tem para blefar e conseguir os seus objetivos. Já andou testando alguns mísseis, uns funcionaram, outros não, outros foram uns fracassos totais, assim, mas ele, enfim, tentou dar uma demonstração de poderio. Agora, o problema maior que os especialistas pensam sobre esse conflito e essa possibilidade da Coreia do Norte usar esses mísseis aí, é justamente da Coreia não ter uma precisão no que vai fazer. Que aqueles mísseis que eles jogam lá podem cair em qualquer lugar, né? Pode cair nos Estados Unidos, pode cair. Então, não é uma tecnologia confiável, né, Daiane? É uma tecnologia empírica que, né, não se tem conhecimento, pelo menos até onde se tem conhecimento, porque é um país fechado, ninguém sabe de nada, mas não resta nenhuma dúvida com relação à capacidade tecnológica que tem a Coreia do Norte, né? E esse fato por si só, tendo um país que domina de alguma forma ou tenta dominar a tecnologia nuclear, pode causar um grave incidente ali na Ásia e aí gerar um conflito maior, mas por incompetência, por falta dessa tecnologia que a Coreia do Norte não tem. E uma questão que eu acho que vai de encontro a isso também, que acaba preocupando, é a proximidade que o atual presidente da Coreia, ditador da Coreia do Norte, tem com o presidente russo, Vladimir Putin, né? Eles já tiveram diversos encontros, um visitando o país do outro recentemente, que não acontecia há muitos anos. Então tem essa troca entre os dois países, justamente por essa questão de tecnologia e de guerra também. Jornalismo em Pauta rendeu o bloco de notícias internacionais. A gente segue com... Isso que nós não falamos ainda, Felipe. Deixa eu só ter um comentáriozinho rápido aqui, porque o Lula, essa semana, também disse que o conflito Ucrânia e Rússia tem que ter a participação da Rússia na decisão. O que eu achei engraçado nesse aspecto foram os comentaristas de esquerda aqui no Brasil. O Lula tá certo, o Lula isso, o Lula não sei o quê, porque disse que um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia tem que ter a participação da Rússia. Mas isso é óbvio que tem que ter a participação da Rússia, né? Qualquer meio entendedor aí né, chegaria a essa conclusão de que tem que ter a participação da Rússia. Se o Putin não quiser terminar a guerra, não termina nunca, né? Agora os comentaristas de esquerda aí chegaram à conclusão que o Lula está certo. Tem que ter realmente a participação do Putin nessa questão aí. Jornalismo. Enfim, eu acho que eu não assisto esse canal aí dessas pessoas que falaram. Mas enfim, eu procuro outras fontes, mas de qualquer maneira, rendeu esse bloco. Teria que falar um pouquinho da Argentina também, que está alcançando o superávit, né? O Milei entende de economia, pode falar o que quiser, mas ele é uma pessoa que entende sobre economia. E claro que a Argentina vai demorar um pouco mais para crescer, mas digamos assim, o déficit está caindo na Argentina, né? A gente chega agora à pauta nacional. E aí, Sadia, volto a falar um pouquinho contigo novamente, porque acredito que depois que aconteceu o cancelamento da compra do arroz por parte da Conab, me parece que a situação se criou uma crise política também contra o governo, que vai ter que, claro, se explicar. Teve a situação da medida provisória que vai aumentar os combustíveis aqui no Brasil, né? O governo, ele desonerou aquela taxa lá dos municípios e também a situação de 17 setores da economia. E como não vai ter esse imposto, ele vai ter que procurar outra fonte de imposto. E aí vai a taxação da gasolina e também do diesel. Só que o diesel a médio e longo prazo, ele é dos insumos essenciais para a logística e também o trabalho das máquinas no agronegócio. E aí, são duas frentes complicadas, né?
Felipe, essa semana foi uma semana dura para o governo federal, para o presidente Lula principalmente. Tivemos esse episódio aí do cancelamento do leilão do arroz, com denúncias gravíssimas de possibilidade de corrupção, né? E ainda na última quarta-feira o ministro Juscelino Filho foi indiciado pela Polícia Federal por conta de irregularidades na destinação de verbas dele lá para um município de Maceió, que a irmã dele é prefeita, né? Esse episódio, né, marca o primeiro ministro do governo Lula sendo indiciado por um crime de corrupção, né, nessa atual gestão. Mas esse episódio que você cita aí também, da situação econômica do Brasil, eu ouvi, e aí eu não concordo sinceramente, aí estou expressando a minha opinião, mesmo eu sendo um leigo, um completo ignorante nessa questão econômica, dizendo que essa questão que envolve o ICMS, essa devolução por parte do Congresso, por parte do Lira ao governo federal, né, que é a chamada PEC do fim do mundo, foi considerada a PEC do fim do mundo, porque se o governo não conseguir aprovar essa medida, o governo Lula corre o risco de quebrar e de sofrer consequências de não terminar o mandato. E aí o que eu ouvi, né, e deduzi que não vai acontecer? Que diante desse fato, se não ocorrer a aprovação dessa PEC do fim do mundo, o Haddad corre o risco de cair como ministro. Eu não acredito nisso. É aí que entra então a minha opinião. Sadito, sabe o que vai acontecer? O Haddad, para mim, é o futuro candidato do PT depois do Lula. Quando o Campos Neto deixar o mandato dele como presidente do Banco Central, o Lula vai indicar o dele, e aí o Lula vai mandar no presidente do Banco Central, e aí, meu amigo, aí se o Lula falar que a taxa de juros tem que cair a 5%, vão tentar abaixar a 5%. Porque o que vem controlando a inflação é o Comitê do Banco Central, né? O que vem controlando a economia no Brasil é o Comitê do Banco Central. É, exatamente. Mas, Felipe, nós estamos diante de uma situação muito grave no país, né? E muito especialmente, sobrevivência da política de esquerda liderada pelo PT, liderada pelo presidente Lula. Porque se o presidente Lula tiver que demitir o Haddad, deixar o comando, acaba-se completamente a situação da esquerda no país, né? Porque o Haddad não vai ter condições de sustentar, porque ele faz um governo que não tem o completo domínio da situação, né, da economia no país. Ele toma as medidas, conseguiu a aprovação. Talvez o maior feito do Haddad foi a aprovação da reforma tributária no país, mas ficou por ali. E essa reforma vai entrar em validade daqui a 2, 3 anos, né? Ainda tem os ajustes todos para serem tomados. A economia do Brasil precisa de uma decisão imediata, de decisões importantes que precisam ser tomadas imediatamente. E o Haddad não tem condições de tomar essas decisões. Ele não é competente para isso, né? Aí que me parece que está o grande X da questão. E se ele cair, e é bem provável que caia, porque ele não vai ter sustentação, a pressão vai ser tão grande, acaba-se tudo. Vai-se o boi E a desoneração da folha de pagamento para os municípios menores se manteve, porque justamente os prefeitos falaram, olha, se a gente não vai ter como manter o município, os municípios menores, né? Então, aí o Congresso, analisando, manteve a desoneração da folha de pagamento numa porcentagem mais baixa. Daí quer fazer um comentário? Eu ia comentar sobre a questão do arroz, que você puxou o assunto ali, Felipe, em relação até o governo federal, que é uma polêmica, ainda bem que não saiu essa licitação. O governo federal, em tudo que é TV, que você liga, rádio aí, tem o slogan, acho que é União e Reconstrução, Construção e União, uma coisa assim. Porque o que investe em publicidade e propaganda. O governo teve a grande chance de apoiar o agro, que foi contra o governo Lula,
nessa situação do arroz. A Conab, que tem o Adão Preto como presidente, teve a grande chance. Daí eu diria até fazer o básico, isso era fazer o básico. Conversar com os produtores, a colheita como está, o que precisa ser colhido ainda, qual é a situação, apoiar os produtores neste momento, não tendo a primeira brechinha, já não, vamos fazer uma exportação. Você deu um tapa na cara dos produtores. Com os agricultores, com os arrozeiros, né? Essa foi a ação do governo. Que país é esse? É de união e reconstrução? E mais ainda, que slogan é esse? Tumultuou o processo de compra e comercialização e inflacionou o produto. E a qualidade duvidosa desse arroz? Mas eu acredito que não vai sair. Mas o problema agora o problema do momento é a inflação que foi gerada, a especulação que foi gerada no mercado e o aviltamento de preço mas do o produto. Ponto que eu quero chegar assim, o governo teve a grande chance de unir então o país através do agro, sentar e só uma conversa com os produtores. Pessoal, o que vocês precisam é um momento que você teve uma tragédia ambiental, o Rio Grande já vem de 3 anos de estiagem, agora mais uma pancada ainda dessa tragédia ambiental. Peraí, vamos sentar, vamos conversar. Não já, vamos fazer uma licitação, vamos comprar aí não sei quantos milhões de toneladas de arroz e vamos exportar. Mas o arroz não ia faltar. Então, isso me deixa muito triste. Como brasileiro, como muitos mercados, Sadi, dizem, aqui produtos do Rio Grande do Sul, de outros estados, comprem produtos do Rio Grande do Sul para ajudar o estado do Rio Grande do Sul, e o governo o que vai fazer? Principalmente porque o governo ele está subsidiando, né, esse arroz aí que está comprando fora. Mas subsidia então o arroz aqui do Rio Grande do Sul? Exatamente, essa é a questão, né? Porque o governo então vai comprar a 6, aliás, e vai vender a 4, tabelado a 4 aqui no Brasil. Então esses R$2 é o governo, nós que vamos pagar, na verdade. Última análise, é o cidadão brasileiro que vai pagar. Né? E por que não pagar para o arrozeiro? Mais um motivo para a inflação, né? Quando o governo tabela preço, é inflação também. E por que justamente não fazer essa negociação, como você está dizendo aí? E mais ainda, Odair, um agravamento da situação aí a longo prazo. Essa medida do governo pode desestimular aqui o plantador de arroz aqui do sul. Bom, então importa, né? Vai importar porque a dificuldade de produzir arroz aqui no estado é muito grande, né? Com toda a diversidade climática, com toda a penúria que é, né, produzir arroz, e o governo me dá uma barrigada dessas aí. Eu acho que, e pior ainda, é que não teve conversa, porque não foi por falta de alerta. A CNA alertou, a Farsul alertou, os produtores alertaram, o governo do estado alertou, né? Então não faltou alerta, só que o governo esteve o tempo todo irredutível no sentido de não demover da ideia de fazer esse processo de importação. E ainda, né, culminou com essa situação toda de corrupção, situação toda de falta de credibilidade, para não dizer outra coisa, né, desse episódio tudo aí que repercutiu muito negativamente no governo. No meu ponto de vista, em relação à atitude e à postura do governo, ficou bem claro, restou claro que é uma forma de retaliação, né? O governo tentou achar uma forma de retalhar o pessoal do agro, né, por conta do posicionamento político. Porém, a partir do momento que você assume uma postura, uma posição como representante do povo brasileiro, você tem que pensar em todos os estados de uma maneira do que é melhor para aquele estado, para aquele segmento. E isso não foi analisado quando o governo federal optou por, então, importar uma coisa, um produto que tem à disposição, em que momento algum foi falado que teria falta no Rio Grande do Sul. Então, poxa, nós passamos por uma catástrofe que foi climática, uma situação complexa, pessoas perderam muito, e ainda assim o governo achou que agora, por bem, é o momento de retalhar, em vez de auxiliar. Então, aí a gente vê que o governo que hoje está na posição, está no comando, é um governo para alguns,
não para todos, porque se fosse para todos não se utilizaria para dar um, entre aspas, troco. Para mim isso é atitude de um governo que não pensa como um todo. Não sei se vocês ouviram falar também que o governo limitou a pesca da tainha em Santa Catarina. E essa limitação só ocorreu em Santa Catarina agora, porque o pessoal está pescando tainha lá de monte. Não sei se foi chuva demais, o que aconteceu, mas está tendo muita tainha. E a alegria dos pescadores que estão vendendo. Só que agora você tem um limite. Eu não me lembro qual é que é, quantos pesos é, quantos quilos é. Os pescadores estão enlouquecidos. E isso só está ocorrendo em Santa Catarina. Tem atitudes que não dá para entender. Simples assim. Jornalismo em pauta, essa semana, falando de um assunto um pouco mais ameno, agora mais calmo, nessa manhã de domingo, essa semana foi o Dia dos Namorados, né? Teve colegas aí que receberam flores essa semana. Tu falou pra mim, mas a colega que recebeu não fui eu, né? Não, Vamos dar nome aos mas bois. acho que ela queria tá. receber também. Segundo Acho que todas, o né? tio Gilson, né? A gente tem que deixar o ciúme de lado e ficar feliz por quem a gente gosta. Não, isso é então, verdade, tô concordo. feliz pelo recebimento desse mimo, desse carinho, né? Não sei quem foi ainda, ela não compartilhou com nós, viu, Felipe? Eu disse pra ela que matéria de sim. jornalismo tem que ser fresca, né? Então ela tem que trazer informação no ponto, mas eu deixo para ela responder enquanto isso. Mas um ponto muito importante sobre a questão do Dia dos Namorados é sobre a previsão de aumento, né, de comercialização para o estado do Rio Grande do Sul. Foi um aumento bem expressivo, né, da quantidade de previsão que se tem de gastos entre as pessoas em que vão comprar no comércio aqui do estado. Por quê? Tu não compra um, né? É trocado, né? Num casal, você vai dar um presente e vai receber outro. Então, ali só no casal já tem, no mínimo, dois presentes a serem comprados ou mais, né, Felipe? Porque às vezes tem que pagar uma janta, né? Não sei o que tu fez nesse Dia dos Namorados. Presente e um jantarzinho em casa. Coisa mais light, mais caseira. Jantar à luz de velas e coisa e Isso, tal. o amor não precisa de luxo, né? Isso aí mesmo. Muito bem, Felipe. Né? É, Fala a isso aí. verdade. Não Mas precisa ir a quando- Paris. Pode ser em nome... Dizia Paris, né? Claro, mas eu conversei essa semana ali com a Jordana, ela que é gerente de loja aqui no Metoque. Ela comentou que o cenário aqui no Metoque o comércio mais vende é Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, e aí o quarto é os namorados. Aí atende bastante bares, restaurantes, jantares, Dia dos Namorados, assim, na quarta-feira. Se você não reservou de última hora, acho que não achou, sabe? Mas olha, nada, nenhum tipo de compra, nem em motel, nem em restaurante, e muito menos, às vezes, até presente tu pode conseguir de última hora com uma empresa parceira, né? Que te abre a possibilidade E de tu uma escolher. boa pauta para o próximo ano, né? Qual? Os aluguéis de motel. Eu acho que não muda. Será? Não sei, tu que tem que dizer. Não sei, é uma pergunta. Aumenta os valores? Se No aumenta período? valores, aumenta a demanda, não sei. A demanda com certeza aumenta, É. né? É só uma pergunta. Tanto que se tu vai no Dia dos Namorados, tu não tem a possibilidade de escolher no dia, né? Todos são reservados, né? Acho que no dia nem consegue. Sim, não consegue, porque tu tem que reservar antes pra conseguir ter a possibilidade da escolha do quarto, inclusive, né? Aí que, enfim, só surge algumas curiosidades aí de demandas, né? Com relação à semana que acabou passando aí, dia dos namorados. Seguimos com o Jornalismo em Pauta, conversar com assuntos mais da nossa redondeza aqui, da nossa região. Odair, tivemos festa em Linha São Paulo, a Thalita e a Jéssica e o Odair estiveram terça-feira à noite, né? Comemoração aí a semana inteira lá em Linha São Paulo. Eu estive na sexta-feira lá, acho que você esteve na quinta também, né, Felipe? O Lauri fez vaca atolada. Mas coisa boa, e uma galinha de tacho, coisa boa, barbaridade. E eu e o Sadi e a Jazz, churrasco, né, Sadi? Chopp? Chopp. Churrasco e chopp colônia. Bom demais. Sensacional. Sem contar, é claro, que a gente se sente em casa, né? Porque Vocês nós não me fomos convidam, né, Daí? muito bem Eu não recebidos. posso nem falar nada porque o convite foi feito, mas eu fiquei sabendo Viu? que Ah. Eu teve... queria só aquele assunto anterior, quer falar alguma coisa? Não.
Não, mas eu fiquei sabendo que tinha um pão de alho muito delicioso, inclusive. O Sadi teve que dizer assim, para, Thalita. Porque eu tava querendo repetir demais, né, Sadi? Aí eu só disse, por favor, deixa um pouquinho pros outros. Realmente era um pão caseiro feito com pão casetinho e o molho de alho era feito caseiro. Sensacional. As cozinheiras são de mão cheia lá em Linha São Paulo. Quase se perdemos também nessa de deixamos o Beto quase na estrada. Acho que o Beto nunca mais vai querer ir com a gente nessa de o que tu acha. Pararam lá em Colorado, mais ou menos. Eu acho que não. Mas Sadi, você se perder, me desculpa, tu não conhece Linha São Paulo? A Thalita disse que tinha andado O de dia cavalo uma ali coisa, por de Arroio noite é Bonito. outra. A Thalita disse que andou cavalgando ali na volta. Na ida ela não sabia, mas a gente orientou. Então, na volta, disse, bom, vamos por Arroio Bonito, já fica fácil para deixar Foram o Beto parar ali em Poço de São casa Miguel, dele, mais né? ou menos. Entramos ali. Aí a Thalita, daí entramos ali na igreja, que eu já cavalguei. Porque... Aí beleza, não, bom, que bom. Tá, acabou. A Thalita andando, de repente a Thalita passa do ponto de entrada que é a direita. Na ponte lá? É, na ponte. Seguiu Ela a passou. esquerda. Zoe, Thalita, não tinha andado de cavalo por aqui? Meu Deus do céu. E quase deixei o Beto também sem conseguir subir no carro, né? O Beto ia subindo, eu ia andando um pouquinho com o carro só pra... Ele disse, eu não sei se ele vai querer o desafio de novo, mas foi uma aventura nessa de... Foi uma aventura, viu, Dê? Foi... Beto com certeza não vai esquecer tão cedo. Mas assim, vamos falar um pouco do nosso boteco, né? Que foi uma edição especial. Falando sobre isso, inclusive, eles mencionaram o nosso boteco em Linha São Paulo. Eles organizaram lá na janta, nessa de mesas, como nós organizamos o nosso boteco, para dizer que eles tinham mais gente no boteco deles do que a gente no nosso. E realmente foi muito bacana, porque é uma forma também de valorizar a nossa ação, né, de realizar o boteco do Campeonato Municipal de Não Me Toque. Foi muito, muito legal, muito bacana, viu, Odair? Na final ali, mesmo as equipes que já foram eliminadas, foi o pessoal do Barcelona, foi o pessoal do Guarani, foi o pessoal do Planaltino, foi o pessoal do Harmonia, o pessoal do Sávia Branco estavam lá também, o pessoal da LC tiveram compromisso, mas também foram convidados. Então todas as equipes do nosso municipal, do União também, deixa eu ver se eu não me esqueci de ninguém, estava todo mundo no último boteco, o Barcelona, né? O Barcelona Junei estava lá também. Então esse objetivo era a união das equipes. A gente sabe que futebol às vezes a emoção e a paixão falam um pouco mais alto. O objetivo é a união do boteco. A gente conseguiu isso, parabéns à administração do Colorado, a direção do Colorado ali também, que cedeu o espaço para nós. E ano que vem tem mais boteco de novo na reta final. E parabéns, Juventude, parabéns, Ipiranga, engrandeceu o título para a equipe do Juventude. Foi uma grande festa, merecido o 4º título do Juventude de Linha São Paulo, campeão municipal 2024. A taça vai ficar lá em Linha São Paulo mesmo, né? Sim. Essa ninguém tira de lá. Essa fica lá eternamente, lá na comunidade de Linha São Paulo. Qual que é o nome do estádio lá, Sadi? Martin Weber? Martin Weber, lá no estádio Martin Weber, lá na estrutura do pavilhão da comunidade. Pela região, Daiane, bons índices no ensino do município de Vitor Grefe. Exatamente, essa semana foi divulgado então pelo INEP, né, o Instituto Anísio Teixeira, o índice de alfabetização das crianças até o 2º ano do ensino fundamental. E o município de Vitor Grefe, então, teve um índice que está acima da média nacional, que é de 56%, e a média aqui do estado, que está em torno de 67%. Colorado conseguiu, então, 88,9% de alfabetização das crianças até o 2º ano. Nós conversamos com o secretário de Educação, Cultura, Desporto, e o Fábio Dirins, que falou que desde 2022, então, o município vem investindo muito nessa questão da educação, e que se deve grande parte, além desse investimento no sistema educacional, de professores que são todos concursados, e é uma equipe praticamente fixa, que tem pouca rotatividade de professores e realmente acompanham o dia a dia de todas as crianças. Então, um índice muito bacana para o município de Vitor Grefe, que ainda, né, segue trabalhando para melhorar isso. O secretário nos falou que o objetivo deles era chegar em 80% até 2030 e eles conseguiram 88,9%, então, já em 2024 no índice de alfabetização.
Muito bom, bons números. Acho que merece aí os parabéns, né? Um ensino, a qualidade de ensino, trazendo bons resultados aí para a nossa região aqui no Alto Jacuí. A gente também teve esporte, né, em Colorado, Dair? Teve a abertura do Municipal de Futebol de Campo. Ontem também tivemos a volta do Russo Preto, jogando contra o Lion de Taquara. Né? Hoje tem Sub-8 do Arsenal. Ontem teve o Arsenal também, o Sub-15, fazendo sua estreia no estadual. Na sexta-feira teve a regional. Muito esporte também. O esporte não para no nosso município. Isso mesmo. A gente também destaca que a Câmara aprovou essa semana aqui na última segunda-feira, então, um crédito de R$300 mil para equipamentos e contratação de profissionais para a sala multissensorial da APAI aqui de Não Me Toque. Não sei se os colegas querem fazer um rápido destaque, porque já entro para as considerações finais. Odair, neste domingo. Agradecer, bom fim de semana, bom domingo a todos, viu, Felipe? E semana que vem mais um Jornalismo em Pauta. Thalita. Agradecer a receptividade mais uma vez de todas as equipes com o Grupo Séries de Comunicação nesse Campeonato Municipal de Campo 2024 e especialmente ao pessoal do Juventude que nos receberam tão bem na terça-feira. Torcer pelo próximo, estaremos cada vez mais presentes, obviamente, a gente acaba provando de alguns pitacos da comunicação, a gente acaba gostando, então com certeza estaremos mais juntos ainda na próxima edição e desejar a todos um excelente domingo, que Deus abençoe a semana de cada um e até a próxima oportunidade aqui no Jornalismo em Pauta. Felipe. Sadi, vai dar aquela corrida daqui a pouco? Isso aí, Felipe. A gente está retornando, estamos de forma lenta e gradual retornando, né, para as nossas corridas aí. Então, nessa com certeza não vai ser diferente, porque a atividade física é importante. Então, agradeço a todos aqui, muito obrigado pela satisfação de estar junto, estar com vocês. Bom domingo e até domingo que vem. Daiane? Vou desejar um ótimo final de semana para todo mundo, um ótimo domingo, excelente semana. No próximo domingo estamos de volta e hoje, Felipe, eu vou deixar a dica de série contigo. A segunda temporada de House of the Dragon, né? Na HBO, você pode assistir, é uma série televisiva, segunda temporada, baseada nos livros de Gelo e Fogo, né? Muito semelhante ao que é a Game of Thrones, né? Claro que os fãs ficaram um pouco decepcionados, muito decepcionados. Bem decepcionados. Foi bem triste, né? Bem triste. Eu ainda tenho a expectativa de que o autor dos livros lance o último livro, assim, pra gente ter um acalento no coração. Porque com tanto streaming, né, a série de maior sucesso, de repercussão e vencedora é uma série de televisão, né? Com todos os streams que tem, da televisão, produção televisiva que hoje tem pelo qual tem as maiores premiações aí em séries. Muito bem, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia nesta manhã de domingo nas séries AM, Positiva FM e também pela página do YouTube do Grupo Séries. Você pode nos assistir, sempre com a presença da Stara Evolução Constante. Aquele tchau tradicional de todos os domingos. Até o próximo Jornalismo em Pauta.